vai lá, pum, ele furta e ele vem por 10 mil reais uma botija dessa para comprar uma pedra de crack, 2 pedras de crack. Também é uma situação, né? Quem é revendedor também não deve comprar essas botijas. Isso aqui nós encontramos uma situação no município desse isolado. Essas botijas todas escondidas. Inclusive, nesse dia aqui, só estava um cachorro em cima da gente lá, não tinha né? Agir contra o cachorro. Né? Acontece também. Né? Depósito com excesso de botijas. Né? Nós estamos encontrando isso também. E ali já fala, né? Distribuir, né? Adquirir, distribuir e revender em desconformidade com a norma legal. Então, se você tem capacidade para classe 1, classe 2, se você está com mais, não tem jeito. Está errado. Você está fora do que determina a lei. Foi falado isso aqui exaustivamente pelo Dr. Marcelo e também pelo Gil. Né? Aí nós temos a parte administrativa, tem a parte penal e ainda tem a parte do Ministério Público. São 3 fases, né? Não é brincadeira, não. O mercado vendendo lugar de LP na condição de bloqueio. Olha lá que coisa interessante, né? E nós encontramos muito. Nós selecionamos só algumas, né? Nós temos lá aproximadamente um banco de dados de quantas fotos? Mais 10 mil fotos, aproximadamente. Né? E dá para a gente fazer uma apresentação em ambos, né? Então, está ali, nós encontramos no mercado. Né? Fala, não, mas não tem problema não tem problema sim, nós vamos recolher, só para responder ao inquérito policial, isso está irregular, né? Não pode continuar assim, podemos aceitar. Né? O transporte regular, está nos preocupando, nós conversamos muito isso com o Ministério Público também, porque o transporte ele está expondo também a perigo, e nós temos que trabalhar em cima disso aí. E quando fala de distribuir, né, insere-se também o transporte, porque faz parte do verbo. Né? Se tem a resolução número 15, no caso, né, a resolução número 15 da ANP, que normatiza o transporte de GLP, tá certo? Das obrigações do distribuidor, então, se você tem uma regulamentação, você tem que estar correto, não é isso? No artigo 36, o distribuidor fica obrigado a... Aí já o distribuidor também, olha só. A treinar que seus empregados ou terceiros contratados quanto ao correto transporte, manuseio, distribuição e comercialização de GLP em recipientes transportáveis estacionários, em conformidade com a legislação pertinente. Então, nós vamos acionar o Detran, como o doutor Fábio falou, com o proprietário, vamos manter essas reuniões, vamos fazer, porque a gente está vendo, enquanto eles querem fazer corredor com aquelas botijas laterais, bate um carro daquele, como é que fica? Um dia eu vi uma botija, corre atrás dela, imagina isso. E acontece, né? Olha isso aqui, né? Moto, em cima, né? Sei lá, senta um cara ali, dá uma minada, né? Nós encontramos uma vez um caminhão postado meio metro, perto de 2, 3 mil botijas, quer dizer, uma emissão, uma faísca ali, era um troço, né? Uma catástrofe, né? Ali a famosa moto, né? Com aquelas gaiolinhas penduradas atrás, né? Transportar de LP de acordo com as exigências estabelecidas, por órgão competente para esse tipo de carga. Né? O transporte de vasilhames de GLP só pode ser efetuado através de sidecar, segundo a Lei 12.009/2009. É isso mesmo, Gil? Teve alguma alteração? Se tiver, pode falar. Triciclo e sidecar. Fala, Gil. Tá? Fala. Ok. Sim. Gil, a senhora, não, Gil tem razão. Eu fico triste com a situação de vocês no momento. Mas isso aconteceu comigo. Já aconteceu comigo uma vez, eu fotografei, nós pegamos um traficante com quase 80 quilos de droga e estava caindo do Flamengo, eu esqueci, depois saiu a matéria, falei, aí não teve mais jeito. Né? Mas na próxima eu vou ter um mais firme para falar. Tá certo. Então, olha, aqui já falamos, né? Então, o que eu queria dizer é justamente isso. Não vou me alongar muito. Aqui está o e-mail da DECOM, decom@pc.s.gov.br, onde vocês podem fazer, vocês revendedores legalizados, vocês podem usar este e-mail para fazer as denúncias, porque vocês estão sendo prejudicados.
Não é? Não entre nessa de querer vender para boqueiro numa fonte de querer ganhar muito dinheiro. Vai quebrar a perna, porque nós estamos trabalhando sério, trabalhando duro. A DECOM não vai dormir, ela vai trabalhar. A doutora Everton está aqui, deve assumir o meu lugar na DECOM, mas eu vou estar junto com ele também durante toda essa caminhada do ano de 2011. Então, a delegacia vai estar atuante, vai estar trabalhando. Não façam, trabalhem de forma consciente, não é? Incentivem, inclusive, a outros se legalizarem, que vocês vão conseguir ganhar em cima da inteligência, em cima da publicidade, em cima da concorrência legal, não é? Um tendo mais sacada que o outro tendo fazendo um mapeamento, né? Fazendo um cadastramento dos seus clientes, né? Podendo fornecer mais rápido, então mais barato, enfim, tem várias formas de se fazer um comércio legal, seguro, sem que tenha que abastecer boqueiros. Né? Porque os boqueiros, eles não estão contribuindo com nada, não estão recolhendo os impostos. Com esse aumento que houve de abertura de empresas no Espírito Santo, houve o quê? Um aumento de recolhimento de impostos, mais emprego formal, enfim, nós estamos aqui também para contribuir com isso. Recentemente me reuni com todas as distribuidoras de gás do Espírito Santo, na semana passada. Convidei a todos, sentamos e conversamos e disse a eles: vocês têm responsabilidade, vocês precisam conversar com seus revendedores, porque se o revendedor continuar fazendo isso, se vocês tiverem, de certa forma, um comportamento de ação ou omissão, porque o crime é ação e omissão, vocês também vão responder pelo crime. Eu falei com eles também o seguinte: eu não estou aqui tão somente para reprimir, também quero prevenir. Então a ideia é a gente conviver em harmonia, né? Possamos conviver bem, polícia e sociedade vivendo bem, né? Que é o que nós esperamos, ok? Eu agradeço aí a oportunidade, obrigado, até o próximo encontro.